Te dou 100 milhões se você me vencer no xadrez. O milionário riu olhando para o menino descalço. Não sabia que estava apostando com a pessoa errada e que perderia tudo. O tabuleiro de xadrez caiu no chão com um estrondo que ecoou por toda a praça. As peças rolaram em todas as direções, enquanto Samuel, de apenas 12 anos, observava com os olhos arregalados o homem que acabara de destruir a única coisa valiosa que possuía. Augusto Ferreira, com seu terno importado e relógio que custava mais que um carro, pisoteou deliberadamente o rei de madeira que havia ficado preso em sua sola impecável. Isso não é lugar para vagabundos! Cuspiu as palavras com nojo, limpando o sapato no banco da praça como se tivesse pisado em algo repugnante. Esta é uma área empresarial. Pessoas importantes passam por aqui. Não queremos ver essa pobreza. Samuel sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Não ali. Não na frente de todas aquelas pessoas que pararam para observar o espetáculo. Seus dedos tremiam, enquanto recolhia as peças espalhadas no chão de concreto frio. O cavalo de madeira estava quebrado ao meio. A rainha tinha uma rachadura que percorria toda a sua estrutura. Eram peças baratas, compradas no mercado de pulgas, mas eram tudo o que tinha. Por favor, senhor. A voz de Samuel saiu mais fraca do que pretendia. Eu só estava jogando. Não estava incomodando ninguém. Jogando? Augusto soltou uma gargalhada cruel que fez várias pessoas ao redor rirem também. Você chama isso de jogar? Um moleque sujo com peças quebradas fingindo que sabe alguma coisa sobre xadrez? Isso é patético. O que Augusto Ferreira não sabia, o que ninguém naquela praça sabia, era que aquele menino descalço, com roupas doadas e mãos calejadas de ajudar a mãe a lavar carros, era um prodígio. Um gênio escondido atrás da pobreza que cegava as pessoas de verem seu verdadeiro valor. Samuel tinha aprendido xadrez aos 6 anos observando jogadores na praça municipal. Ficava horas sentado em silêncio, memorizando movimentos, estudando estratégias, absorvendo cada partida como uma esponja. Quando finalmente conseguiu suas próprias peças, já jogava melhor que homens 3 vezes sua idade. Mas ninguém levava a sério um garoto pobre. Ninguém via além da aparência. Sabe o que me irrita? Augusto continuou, sua voz enchendo-se de veneno enquanto mais pessoas se reuniam para assistir. É que vocês, pobres, acham que podem estar nos mesmos espaços que nós, que podem aspirar às mesmas coisas. Xadrez é um jogo para mentes refinadas, para pessoas educadas, não para isso. Ele gesticulou para Samuel com desdém absoluto, e cada palavra era como um soco no estômago do menino. Lívia, a mãe de Samuel, chegou correndo naquele momento. Ela tinha acabado de terminar de lavar 3 carros na esquina e suas mãos ainda estavam molhadas e vermelhas do sabão barato. Quando viu a cena, seu filho de joelhos recolhendo peças de xadrez quebradas enquanto um homem de terno o humilhava publicamente, algo se partiu dentro dela. Samuel, o que aconteceu? Ela se ajoelhou ao lado do filho, ignorando a dor nos joelhos que já estavam machucados de tanto trabalhar. Ah, a mãe chegou, Augusto anunciou como se estivesse apresentando um show. Perfeito, pode levar seu filho daqui. Ensine-o a reconhecer seu lugar no mundo. Pessoas como vocês não pertencem a esta parte da cidade. Lívia sentiu a raiva subindo em sua garganta, mas engoliu. Tinha aprendido anos atrás que gritar com pessoas poderosas só piorava as coisas. Mas então olhou para os olhos de seu filho. Aqueles olhos escuros que brilhavam com inteligência, mesmo quando cheios de lágrimas não derramadas, e algo nela se recusou a ficar quieta. Meu filho não estava fazendo nada de errado, disse com voz firme, ficando de pé. Ele estava apenas jogando xadrez. Jogando xadrez, Augusto repetiu com escárnio. Com essas peças patéticas, por favor. Xadrez requer educação, cultura, refinamento. Coisas que pessoas como vocês nunca terão. Meu filho é mais inteligente do que você imagina. Lívia respondeu, sua voz tremendo não de medo, mas de orgulho feroz. Ele sabe jogar xadrez melhor que muita gente. A multidão ao redor começou a murmurar. Alguns tiravam fotos com seus celulares. Outros apenas observavam com aquela curiosidade mórbida que as pessoas têm por tragédias alheias. Augusto Ferreira era conhecido na cidade. Dono de uma das maiores construtoras da região,
Ele tinha construído metade dos arranha-céus que dominavam o horizonte. Tinha dinheiro, poder e uma arrogância que crescia proporcionalmente à sua conta bancária. Também era conhecido como jogador de xadrez. Tinha até um clube exclusivo onde apenas membros pagantes podiam jogar, com mensalidades que custavam mais que o aluguel de muitas famílias. Sabe jogar xadrez melhor que muita gente? Augusto riu tão alto que as pessoas a metros de distância podiam ouvir. Isso eu preciso ver. Não, espera. Isso eu preciso usar para minha diversão. Ele sacou sua carteira de couro, retirando vários cartões de crédito até encontrar o que procurava. Com um movimento teatral, puxou um cartão preto que brilhava sob a luz da tarde. Vou fazer uma proposta para vocês, povo pobre, anunciou, certificando-se de que todos estavam prestando atenção. Se este moleque conseguir me vencer no xadrez, eu dou para ele 100 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os pássaros pareceram parar de cantar. 100 milhões de reais. Era um valor tão absurdo que parecia irreal. 100 milhões, Augusto repetiu, saboreando cada sílaba. Dinheiro suficiente para tirá-los dessa miséria patética. Para comprar uma casa de verdade, não qualquer buraco onde vocês devem morar. Para dar educação de verdade a este garoto, não essa farsa que ele chama de aprendizado. Lívia apertou o ombro de Samuel, sentindo o corpo do filho tenso como uma corda de violino prestes a se romper. Mas quando, não se quando, ele perder, Augusto continuou, seus olhos brilhando com crueldade calculada. Vocês nunca mais voltam a esta praça, nunca mais poluem esta área com sua presença. E este moleque admite publicamente aqui mesmo que ele não passa de um farsante que não sabe nada sobre xadrez de verdade. Não aceite, Samuel, Lívia sussurrou, mas sua voz foi engolida pelo burburinho da multidão que explodia em comentários. Isso é loucura! Alguém gritou. O garoto não tem chance contra Augusto Ferreira. Outro comentou. 100 milhões, você ouviu isso? 100 milhões. Augusto sorriu, satisfeito com o caos que havia criado. E então, moleque, aceita ou não? Ou vai admitir agora mesmo que tudo isso é mentira e que você não sabe jogar? Samuel olhou para as peças quebradas em suas mãos. Olhou para sua mãe, cujos olhos imploravam que ele recusasse. Olhou para a multidão de estranhos que o observavam como se fosse um animal em um zoológico. E então olhou para Augusto Ferreira, com toda a sua arrogância, todo o seu dinheiro, toda a sua crueldade casual. E pela primeira vez em sua vida, Samuel decidiu não ser invisível. Eu aceito, disse, sua voz clara e firme cortando através do barulho. Vou jogar contra o senhor. A praça explodiu em reações. Algumas pessoas gritaram de choque, outras de emoção. Telefones celulares foram levantados, todos gravando o momento em que um menino descalço de 12 anos aceitou um desafio impossível contra um dos homens mais poderosos da cidade. Lívia cobriu a boca com ambas as mãos, lágrimas finalmente escapando. Não de orgulho, ainda não, mas de puro terror do que acabara de acontecer. Augusto, por sua vez, não esperava que o garoto aceitasse. Por um breve momento, sua expressão vacilou. Mas então o sorriso cruel retornou, mais largo que antes. Perfeito! Ele bateu palmas lentamente, o som ecoando como tiros. Valentina! Chamou sua assistente que observava tudo de longe com expressão horrorizada. Providencie um tabuleiro profissional. Se vamos humilhar este garoto, vamos fazer direito. Valentina, uma mulher de 30 anos que trabalhava para Augusto há 5 anos, hesitou. Senhor Ferreira, talvez isso não seja uma boa ideia. Não pedi sua opinião. Traga o tabuleiro. Agora. Enquanto Valentina saía apressadamente, Augusto se virou para a multidão crescente. Já havia pelo menos 50 pessoas reunidas, e mais chegavam a cada minuto atraídas pela confusão. Senhoras e senhores, ele anunciou como um apresentador de circo. Vocês estão prestes a testemunhar uma lição importante. Uma lição sobre conhecer seu lugar, sobre não aspirar além de suas capacidades, sobre a diferença entre gente de verdade e... Bem, vocês estão vendo. Cada palavra era uma faca sendo cravada na dignidade de Samuel. Mas o menino permaneceu em pé, quieto, seus dedos ainda segurando as peças quebradas de seu velho tabuleiro.
Samuel. Lívia sussurrou, ajoelhando-se ao lado do filho. Você não precisa fazer isso. Podemos ir embora agora. Não importa o que eles digam. Importa, mãe. Samuel respondeu, sua voz baixa, mas determinada. Importa porque ele está errado. Sobre mim. Sobre nós. Sobre tudo. Mas, filho, eu consigo, mãe. Confie em mim. Lívia olhou nos olhos de seu filho e viu algo que a assustou e encheu de orgulho ao mesmo tempo. Viu determinação. Viu coragem. Viu a mesma força que ela tinha quando trabalhava 16 horas por dia para colocar comida na mesa. A mesma força que recusava se curvar, não importava quão difícil a vida ficasse. Tudo bem, ela disse finalmente, apertando a mão dele. Eu confio em você. Valentina retornou carregando uma caixa elegante. Dentro havia um tabuleiro de xadrez profissional feito de mármore e madeira nobre, com peças esculpidas à mão que provavelmente custavam mais do que Lívia ganhava em um ano inteiro. Ela montou tudo em uma mesa de metal que estava na praça, cada peça clicando no lugar com um som satisfatório que contrastava brutalmente com as peças quebradas de Samuel. Magnífico, não é? Augusto passou os dedos pelas peças com admiração exagerada. Cada uma destas peças foi importada da Itália. O tabuleiro é de mármore Carrara. Custa mais de 100 mil reais. Mais do que você verá na vida inteira, garoto. Samuel não respondeu. Apenas se aproximou da mesa, seus pés descalços fazendo pequenos sons no concreto. A multidão se apertava mais perto, formando um círculo apertado ao redor da mesa. Algumas pessoas tinham subido em bancos para ver melhor. Outras seguravam seus telefones no alto, transmitindo tudo ao vivo para redes sociais. O momento já estava se tornando viral, sem que ninguém soubesse o quão significativo realmente seria. Regras são simples, Augusto anunciou, sentando-se em uma cadeira que Valentina havia trazido. Samuel permaneceu em pé do outro lado. Ninguém tinha pensado em trazer uma cadeira para ele. Jogo padrão, sem limite de tempo porque não quero que você use isso como desculpa quando perder. Primeira partida decide tudo. Você ganha, leva 100 milhões. Você perde, desaparece da minha vista para sempre. E quando eu ganhar, Samuel disse, sua voz suave, mas clara, o senhor vai pedir desculpas, para mim e para minha mãe, na frente de todos aqui. A multidão reagiu com um "oh" coletivo. Alguém gritou, ele tem coragem. Outro riu. Coragem ou burrice? Augusto piscou surpreso pela ousadia. Então riu. Claro, garoto, claro. Quando você ganhar, o que nunca vai acontecer, eu vou me ajoelhar aqui mesmo e pedir perdão. Satisfeito? Sim. Então vamos acabar logo com isso. Você quer as brancas ou as pretas? Pretas, Samuel respondeu imediatamente. Ah, escolha interessante. Quer me dar a vantagem do primeiro movimento? Que cavalheirismo! O sarcasmo pingava de cada palavra. Augusto fez seu primeiro movimento, peão para E4. Um início clássico, sólido, previsível. O tipo de abertura que mestres ensinavam em livros. Samuel não hesitou. Seu pequeno dedo pegou o peão em C5. Defesa siciliana. Uma das aberturas mais agressivas e complexas do xadrez. Pela primeira vez, Augusto pareceu momentaneamente confuso. A defesa siciliana não era algo que jogadores casuais conheciam. Requeria estudo, prática, compreensão profunda da teoria do xadrez. Você sabe o que acabou de fazer? Augusto perguntou, estreitando os olhos. Sim, Samuel respondeu simplesmente. Estou jogando xadrez. A partida continuou. Augusto jogava com confiança, mas Samuel respondia a cada movimento com precisão assustadora. Não havia hesitação. Não havia dúvida. Cada peça que ele movia era colocada exatamente onde precisava estar. A multidão assistia em silêncio crescente. Mesmo aqueles que não entendiam xadrez podiam sentir que algo extraordinário estava acontecendo. A dinâmica estava mudando. O homem poderoso no terno caro começava a suar levemente sob o sol da tarde. O menino descalço permanecia calmo, seus olhos fixos no tabuleiro. 15 movimentos. 20. 30. Augusto começou a jogar mais devagar. Suas mãos, que antes moviam peças com arrogância casual, agora hesitavam. Ele estudava o tabuleiro por minutos antes de cada movimento. Samuel esperava pacientemente.
seus olhos nunca deixando o tabuleiro. No 40º movimento, algo impossível aconteceu. Augusto Ferreira, tricampeão do clube de xadrez mais exclusivo da cidade, homem que havia derrotado grandes mestres em torneios internacionais, cometeu um erro. Foi pequeno, quase imperceptível. Moveu seu bispo uma casa para a esquerda quando deveria ter movido para a direita. Mas Samuel viu, e 5 movimentos depois, Augusto percebeu o que havia feito. Seu rei estava em xeque-mate. Não quase, não talvez. Era mate inevitável em 3 movimentos, e todos que entendiam xadrez podiam ver. O silêncio que desceu sobre a praça era sepulcral. Ninguém ousava respirar. Augusto olhou para o tabuleiro como se fosse uma cobra prestes a atacar. Suas mãos tremiam. Seu rosto, antes vermelho de arrogância, estava pálido como cera. Isso não é possível, ele murmurou. Samuel moveu sua rainha. Cheque. Augusto moveu seu rei, a única opção disponível. Samuel moveu sua torre. Cheque. Augusto moveu o rei novamente, preso, sem saída. Samuel pegou seu cavalo, aquele cavalo que Augusto havia quebrado, que agora era substituído por uma peça de marfim italiano, e fez o movimento final. Cheque-mate. Por um momento, nada aconteceu. O mundo pareceu congelar. Então a praça explodiu. Pessoas gritavam, pulavam, abraçavam estranhos. Telefones capturavam tudo. A notícia já estava se espalhando pelas redes sociais como fogo em mato seco. Menino pobre, derrota milionário arrogante no xadrez. Lívia tinha as mãos sobre o rosto, lágrimas correndo livremente agora. Não conseguia acreditar no que acabara de ver. Valentina, a assistente de Augusto, estava com a boca aberta, olhando entre seu chefe e o menino que acabara de fazer o impossível. E Augusto Ferreira, o homem que havia humilhado Samuel publicamente, que havia pisoteado suas peças, que havia zombado de sua pobreza, permanecia sentado em sua cadeira, olhando para o tabuleiro como se fosse um objeto alienígena. Samuel se levantou, seus olhos encontrando os de Augusto pela primeira vez desde que o jogo começou. O senhor prometeu 100 milhões, disse com voz calma. E uma desculpa. A multidão ficou em silêncio novamente, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Augusto abriu a boca, fechou. Abriu novamente. Nenhum som saiu. Porque pela primeira vez em sua vida privilegiada, Augusto Ferreira não tinha ideia do que fazer. E Samuel, o menino invisível que ninguém via além da pobreza, estava prestes a mudar não apenas sua própria vida, mas ensinar ao mundo inteiro uma lição que jamais esqueceria. A partida tinha acabado, mas a história estava apenas começando. O silêncio na praça era tão denso que parecia sólido. Augusto Ferreira continuava olhando para o tabuleiro como se esperasse que as peças de repente reorganizassem sozinhas e provassem que aquilo não havia acontecido. Suas mãos tremiam visivelmente agora, os dedos agarrando a borda da mesa de mármore com força suficiente para deixar as juntas brancas. Deve ser trapaça, ele murmurou finalmente, sua voz rachada e fraca. Não há forma de um moleque... Não houve trapaça. A voz veio de alguém na multidão. Era um homem mais velho, cabelos grisalhos, segurando um celular que ainda gravava tudo. Eu filmei cada movimento, cada segundo. Está tudo aqui. Outras pessoas começaram a confirmar, levantando seus próprios telefones como evidência irrefutável. A era digital tinha suas desvantagens, mas naquele momento estava do lado de Samuel. Não havia como negar o que dezenas de câmeras haviam capturado. Valentina se aproximou cautelosamente de seu chefe, tocando seu ombro com hesitação. Senhor Ferreira, as pessoas estão esperando. Augusto a empurrou com um movimento brusco que fez a assistente cambalear para trás. A multidão reagiu com murmúrios de desaprovação. Telefones capturaram aquele momento também. O homem poderoso perdendo completamente a compostura. Ele teve sorte. Foi pura sorte. Augusto gritou, ficando de pé tão rapidamente que sua cadeira caiu para trás com um estrondo metálico. Ninguém aprende a jogar assim sem educação formal, sem treinamento profissional. Então o senhor está dizendo que ele jogou bem? Alguém da multidão provocou. Augusto girou na direção da voz, o rosto contorcido em fúria. Estou dizendo que isso é impossível. Um garoto de rua não pode...
Não pode o quê? Outra voz interrompeu. Não pode ser inteligente? Não pode ter talento? Não pode vencer você? A multidão estava virando contra ele. Augusto podia sentir, e o pânico começou a substituir a raiva em seus olhos. Ele tinha construído uma vida inteira sobre respeito. Ou melhor, medo disfarçado de respeito. E agora estava vendo tudo desmoronar em tempo real. Samuel permanecia parado, observando tudo com uma calma que contrastava brutalmente com o caos ao seu redor. Lívia tinha se aproximado, colocando as mãos protetoras nos ombros do filho. Mas o menino não parecia precisar de proteção. Havia algo diferente nele agora. Uma confiança que não estava lá uma hora atrás. O Senhor prometeu, Samuel disse, sua voz atravessando o barulho como uma lâmina afiada. 100 milhões de reais e um pedido de desculpas. Você não pode estar falando sério, Augusto balbuciou, recuando um passo. Você é uma criança. Nem pode ter uma conta bancária. Mas eu posso, Lívia falou pela primeira vez desde o fim da partida, sua voz tremendo mais firme. Eu tenho conta bancária e meu filho acabou de ganhar essa aposta de forma justa e honesta. Isso é extorsão! Não, disse o homem mais velho que havia filmado tudo, dando um passo à frente. A multidão se abriu para ele como o mar vermelho. Isso é justiça. Você fez uma aposta pública, com testemunhas. Há pelo menos 50 câmeras que gravaram suas palavras exatas. Já está na internet, aliás. Milhares de pessoas já viram. Augusto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? O homem virou seu telefone, mostrando a tela. O vídeo já tinha sido compartilhado em múltiplas plataformas. Os comentários cresciam a cada segundo que passava. Esse garoto é um gênio. O milionário merece isso. Justiça foi feita. Alguém sabe quem é o menino? Quero doar para ele. Já tem 500 mil de visualizações. O homem disse calmamente. E o número está crescendo. Todo o país está vendo isso agora. Todo o país está esperando para ver se você é homem de palavra. Augusto sentiu náusea subindo em sua garganta. 100 milhões de reais. Era muito dinheiro, mesmo para ele. Não o destruiria financeiramente, mas doeria. Doeria muito. E pior que a perda financeira era a humilhação. O homem que sempre olhou de cima agora estava sendo forçado a olhar para cima, para um menino descalço que ele havia desprezado. Eu preciso falar com meus advogados, ele disse finalmente, a voz saindo estrangulada. Seus advogados vão dizer o que todos aqui já sabem. Outra voz feminina se juntou à conversa. Era uma mulher de terno que havia parado no meio de seu caminho do escritório para casa ao ver a confusão. Uma aposta pública com testemunhas e evidência em vídeo é legalmente vinculante, especialmente quando ambas as partes cumpriram suas obrigações. O menino jogou. O menino venceu. Agora você paga. E quem é você para me dar lições legais? Augusto rosnou. Júlia Mendes, advogada especializada em direito contratual. E se esse garoto precisar de representação legal gratuita, eu ofereço meus serviços agora mesmo. A multidão explodiu em aplausos. Mais pessoas estavam chegando agora, atraídas pelo tumulto e pelas notificações em seus telefones sobre o vídeo viral. A pequena praça estava ficando lotada. Valentina puxou Augusto para o lado, sussurrando urgentemente em seu ouvido. Senhor, isso está saindo de controle. Meia cidade está vindo para cá. As redes sociais estão explodindo. Você precisa controlar isso agora antes que fique pior. Pior? Como pode ficar pior? O que vai acontecer quando a imprensa chegar? E eles vão chegar. Provavelmente já estão a caminho. Você quer manchetes dizendo que Augusto Ferreira é um trapaceiro? Que humilha crianças pobres e não cumpre sua palavra? Augusto fechou os olhos, respirando pesadamente. Valentina estava certa. Sempre estava. Era por isso que ele a mantinha por perto, apesar de sua tendência irritante de dizer verdades inconvenientes. Quanto dinheiro tenho disponível imediatamente? Ele perguntou baixo. Em contas que pode acessar agora? Talvez 15 milhões. O resto levaria dias para liquidar investimentos. Não é suficiente. Então você vai ter que fazer um acordo, ou cumprir a promessa em parcelas, ou me tornar a piada nacional por recusar pagar. Augusto terminou amargamente. Ele se virou de volta para Samuel, que ainda estava parado no mesmo lugar,
esperando. Aquele maldito garoto tinha uma paciência que era perturbadora. Não parecia nervoso, não parecia ansioso. Apenas esperava, como se tivesse todo o tempo do mundo. Tudo bem, Augusto disse alto o suficiente para todos ouvirem. A multidão se calou instantaneamente. Você venceu o jogo. E? Alguém provocou. Isso é tudo? E eu vou honrar minha palavra. Cada palavra saía como se estivesse arrancando seus próprios dentes. Mas 100 milhões não podem ser transferidos assim de uma hora para outra. Existem procedimentos, questões legais, impostos. Está tentando ganhar tempo? A advogada Júlia interveio. Estou sendo realista. Você é advogada, deveria saber disso. Augusto rebateu. Transferir 100 milhões de reais requer documentação, autenticação, verificações bancárias. Não é dinheiro de bolso que eu posso entregar em mãos. Júlia considerou por um momento, então assentiu. Ele tem razão nisso. Uma transferência dessa magnitude levaria pelo menos alguns dias para processar adequadamente. Então quanto tempo? Samuel perguntou, falando pela primeira vez em minutos. Uma semana, Augusto disse rapidamente. Me dê uma semana para organizar tudo legalmente. 3 dias, Samuel contra-ofereceu, surpreendendo a todos. Augusto piscou. O quê? 3 dias. É tempo suficiente para organizar qualquer transferência bancária. Sei porque minha mãe já teve que esperar 3 dias para transferências quando vendia nosso carro velho. Lívia olhou para seu filho com surpresa. Samuel estava negociando com um milionário como se fizesse isso todo dia. Além disso, Samuel continuou, sua voz ganhando força. O senhor prometeu mais uma coisa. Um pedido de desculpas. Isso não precisa de 3 dias. Pode fazer agora. A praça ficou tão silenciosa que o som de carros passando na rua ao lado parecia estrondoso. Todas as câmeras estavam focadas em Augusto Ferreira, esperando para capturar o momento em que sua arrogância finalmente se quebraria. Augusto olhou ao redor. Viu dezenas, talvez centenas de pessoas agora. Viu os telefones gravando. Viu seus futuros clientes, seus parceiros de negócios, pessoas que respeitavam seu nome, e viu que não tinha escolha. Lentamente, como um homem caminhando para a forca, ele deu 2 passos em direção a Samuel. A multidão abriu espaço, criando um pequeno círculo ao redor dos dois. A palavra saiu estrangulada. Augusto limpou a garganta. Eu peço desculpas. Por quê? Samuel perguntou tranquilamente. O quê? Por que está pedindo desculpas? Seja específico. A ousadia do garoto era inacreditável. E a multidão amava cada segundo disso. Pessoas sussurravam, isso aí? E não deixa barato. Augusto respirou fundo, suas narinas dilatando. Peço desculpas por destruir seu tabuleiro, por humilhá-lo publicamente, por julgar você pela sua aparência ao invés do seu caráter ou inteligência. E Samuel pressionou. E por tudo que disse sobre você e sua mãe. Foi cruel e injusto. Samuel estudou o rosto de Augusto por um longo momento. Então estendeu sua mão pequena. Aceito suas desculpas. Augusto olhou para a mão como se fosse uma cobra venenosa. Mas com todas aquelas câmeras, todas aquelas testemunhas, não tinha escolha. Apertou a mão de Samuel rapidamente, soltando quase imediatamente. A multidão explodiu em aplausos novamente. Mas Samuel ainda não tinha terminado. O senhor disse que xadrez é para mentes refinadas. O menino disse, sua voz cortando através do barulho. Que requer educação e cultura. Você estava certo nisso. Augusto piscou, confuso sobre para onde isso estava indo. Mas estava errado sobre quem pode ter essas coisas. Samuel continuou. Educação não vem só de escolas caras. Cultura não vem só de dinheiro. Minha mãe me ensinou a ler usando jornais velhos que ela encontrava no lixo. Aprendi xadrez observando jogadores nesta praça durante anos. Li livros sobre xadrez na biblioteca pública, onde qualquer pessoa pode ir de graça. O silêncio era absoluto. Cada pessoa presente estava pendurada em cada palavra. O senhor pensou que pobreza significava burrice, que roupas velhas significavam mente vazia. Mas eu te derrotei usando o mesmo jogo que você joga no seu clube exclusivo, com as mesmas regras, no mesmo tabuleiro. Samuel deu um passo mais perto, olhando diretamente nos olhos de Augusto.
Naquele momento, o menino de 12 anos parecia ter 3 metros de altura e o milionário parecia encolher. A diferença entre nós não é inteligência. É que eu tive que lutar por cada coisa que aprendi. Tive que provar meu valor a cada dia. Enquanto o Senhor esqueceu que talento pode estar em qualquer lugar, até nos lugares onde você se recusa a olhar. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de várias pessoas na multidão. Lívia chorava abertamente agora, orgulho irradiando de cada fibra do seu ser. Valentina tinha a mão sobre a boca, seus próprios olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Até Augusto parecia abalado. Pela primeira vez, algo além de raiva ou medo cruzou seu rosto. Era algo que parecia quase com vergonha genuína. 3 dias. Samuel disse finalmente, dando um passo para trás. Nos encontramos aqui novamente em 3 dias, mesma hora, para finalizar a transferência. Como eu vou encontrar você? Augusto perguntou, sua voz rouca. Não precisa me encontrar. Estarei aqui, jogando xadrez, como sempre estive. Samuel se virou para sua mãe. Podemos ir, mãe? Lívia assentiu, incapaz de falar. Colocou o braço em volta dos ombros do filho e começou a caminhar pela multidão, que se abria respeitosamente para deixá-los passar. Pessoas tocavam o ombro de Samuel enquanto passava, sussurrando palavras de encorajamento. Você é incrível, garoto! Deus te abençoe! Você nos deu esperança! Quando mãe e filho finalmente saíram da praça, a multidão começou a se dispersar lentamente, mas os telefones continuavam gravando. Grupos se formavam, discutindo o que acabaram de testemunhar. Reportagens já estavam sendo escritas, posts viralizando. Augusto ficou parado na praça vazia, olhando para o tabuleiro de xadrez onde ainda estava configurada sua derrota. Valentina se aproximou cautelosamente. Senhor, deixe-me sozinho, ele disse, sem raiva agora. Apenas cansaço. Precisamos começar a preparar os documentos para a transferência. E há questões de relações públicas que... Eu disse para me deixar sozinho. Valentina recuou, então virou e se afastou. Ela tinha trabalhado para Augusto tempo suficiente para saber quando pressioná-lo e quando dar espaço. Sozinho, finalmente, Augusto se sentou pesadamente na cadeira, olhando para as peças de xadrez. Pegou o rei negro, a peça que havia dado cheque-mate em seu próprio rei. Era pequena, perfeitamente esculpida, cara, mas não havia vencido o jogo. A habilidade tinha vencido. O talento tinha vencido. A pura e simples inteligência superior tinha vencido. E pela primeira vez em décadas, Augusto Ferreira foi forçado a enfrentar uma verdade desconfortável, que talvez, apenas talvez, ele não fosse tão especial quanto sempre acreditou ser. Que talvez sua riqueza tivesse menos a ver com superioridade inata e mais com privilégio e oportunidade. Enquanto isso, a caminho de casa num ônibus lotado, Samuel olhava pela janela embaçada. Lívia segurava sua mão com força, ainda processando o que havia acontecido. Você foi tão corajoso, ela sussurrou. Tão inteligente. Estou tão orgulhosa de você. Só joguei xadrez, mãe. Como você me ensinou. Sempre pensar 3 movimentos à frente. Não foi só xadrez, meu amor. Você defendeu nossa dignidade. Mostrou ao mundo que merecemos respeito. Samuel encostou a cabeça no ombro de sua mãe. Acha que ele realmente vai pagar? Não sei. Mas se não pagar, o mundo inteiro vai saber que tipo de homem ele é. E se pagar? Lívia pensou por um longo momento. Se pagar, vamos usar cada centavo com sabedoria. Vamos construir a vida que sempre sonhamos. Mas nunca vamos esquecer de onde viemos. Prometo, mãe. Do outro lado da cidade, em um apartamento luxuoso, Augusto Ferreira estava fazendo ligações. Primeira para seu contador, depois para seu advogado, finalmente para seu banco privado. Preciso liquidar investimentos, ele disse ao gerente. 100 milhões de reais em 3 dias. Senhor Ferreira, isso vai resultar em perdas significativas se forçarmos a venda tão rapidamente. Não me importo. Apenas faça acontecer. Quando desligou, ficou parado na sacada do seu apartamento, olhando as luzes da cidade. Em algum lugar lá embaixo estava um menino de 12 anos que havia mudado sua vida para sempre. E Augusto ainda não sabia se o odiava ou o respeitava por isso. Talvez ambos. 3 dias.
Em 3 dias, o mundo descobriria se Augusto Ferreira era homem de palavra. E Samuel descobriria se a justiça realmente existia para pessoas como ele. O relógio estava correndo. A notícia explodiu como um furacão. Na manhã seguinte, o vídeo da partida de xadrez tinha ultrapassado 5 milhões de visualizações. Não estava apenas nas redes sociais, estava nos noticiários da televisão, nas manchetes dos jornais, nas conversas de todas as mesas de café da cidade. Menino pobre humilha milionário no xadrez. Era a história que todos queriam discutir. Samuel acordou com o som de vozes do lado de fora do pequeno apartamento onde morava com sua mãe. Quando olhou pela janela, seu coração quase parou. Havia pelo menos 10 pessoas na rua. Repórteres com câmeras, microfones, blocos de notas. "Mãe", ele chamou, sua voz tremendo pela primeira vez desde a partida. "Tem gente lá fora." Lívia saiu do minúsculo quarto que compartilhavam, ainda vestindo o uniforme de trabalho do dia anterior. Não havia dormido. Tinha passado a noite inteira pesquisando advogados, lendo sobre contratos verbais, tentando entender seus direitos. Quando viu a multidão através da cortina rasgada, sentiu o sangue gelar. "Não abra a porta", disse firmemente. "Não para ninguém." Mas os repórteres eram persistentes. As batidas na porta não paravam. Vozes gritavam perguntas através da madeira fina. "Samuel, como aprendeu a jogar xadrez tão bem?" "Lívia, como se sente sabendo que seu filho pode se tornar milionário? Vocês confiam que Augusto Ferreira vai pagar?" Mãe e filho se sentaram no chão da pequena sala, longe das janelas, esperando que a tempestade passasse. Mas ela não passou, apenas cresceu. Quando Lívia finalmente pegou coragem para verificar seu celular antigo e rachado, descobriu que tinha 847 mensagens não lidas. A maioria de números desconhecidos. Algumas eram de repórteres, outras de pessoas oferecendo ajuda. E algumas eram ameaças. "Seu filho é um trapaceiro. Vocês vão se arrepender de mexer com gente poderosa. Augusto Ferreira tem amigos influentes. Cuidado." Lívia sentiu o medo apertar seu peito como um punho de ferro. Tinha lutado tanto para proteger Samuel, para dar-lhe uma vida melhor. E agora, de repente, eles estavam no centro de uma tempestade que ela não sabia como navegar. "Mãe, você está tremendo", Samuel notou, tocando a mão dela. "Estou com medo, filho", ela admitiu, pela primeira vez sendo completamente honesta sobre seus sentimentos. "Medo do que isso tudo significa. Medo de que pessoas poderosas possam nos machucar." Samuel abraçou sua mãe, e naquele momento, apesar de ter apenas 12 anos, foi ele quem deu força a ela. "Nós fizemos a coisa certa. Não há nada de errado nisso." "Mas e se ele não pagar? E se encontrar uma forma de escapar? Então, pelo menos tentamos. Pelo menos mostramos que não vamos aceitar ser tratados como se não valêssemos nada." Do outro lado da cidade, Augusto Ferreira estava tendo sua própria crise. Seu telefone não parava de tocar. Investidores querendo saber sobre sua instabilidade. Parceiros de negócios questionando seu julgamento. E pior de tudo, membros do conselho da sua própria empresa exigindo uma reunião de emergência. "Você está destruindo a reputação da empresa", gritou Ricardo Alves, o vice-presidente, através do Viva Voz. "Os acionistas estão em pânico. As ações caíram 7% desde ontem." "Foi uma aposta pessoal", Augusto respondeu, esfregando as têmporas onde uma dor de cabeça pulsava. "Não tem nada a ver com a empresa." "Tem tudo a ver. Você é a face desta empresa. E agora essa face está associada a humilhar crianças pobres e quebrar promessas." "Eu não quebrei nenhuma promessa. Disse que vou pagar em 3 dias. Então pague hoje. Acabe com isso antes que cause mais dano." Augusto desligou o telefone com tanta força que rachinou na sua mão. Valentina observava tudo da porta do escritório, segurando uma bandeja com café que ele havia pedido, mas não tocaria. "Os documentos estão prontos", ela disse calmamente. "O banco confirmou que pode processar a transferência completa em 48 horas se autorizar hoje." 100 milhões de reais, Augusto murmurou, mais para si mesmo que para ela. "Para um garoto de rua. Para um garoto que te venceu de forma justa", Valentina corrigiu suavemente. Augusto a olhou com raiva. "De que lado você está?"
Do lado da verdade. Sempre estive. É por isso que me contratou, lembra? Porque eu sou a única pessoa que te diz o que você precisa ouvir, não o que quer ouvir. Ela colocou o café sobre a mesa. Depois puxou uma cadeira sem esperar convite. Posso ser honesta com você? Como se eu pudesse impedir. Você criou esta situação. Humilhou aquele garoto pensando que seria divertido, que o faria parecer poderoso na frente de todos. E agora está surpreso que o tiro saiu pela culatra? Ele não deveria ter conseguido me vencer, Augusto sibilou. Mas conseguiu. E sabe por quê? Porque talento não respeita a conta bancária. Inteligência não exige diploma. E dignidade não precisa de endereço elegante. Augusto ficou em silêncio, processando as palavras. Você tem uma escolha agora, Valentina continuou. Pode pagar e transformar isso numa história de redenção. Ou pode lutar, recusar e se tornar o vilão definitivo que todo mundo já pensa que você é. Não me importo com o que as pessoas pensam. Mentira, você sempre se importou. Por que mais construiria este império? Por que se cercaria de luxo? Por que precisa que todos saibam o quão bem-sucedido você é? As palavras atingiram como flechas certeiras. Augusto virou o rosto, recusando-se a deixar Valentina ver que ela havia acertado. 48 horas, ele disse finalmente. Processe a transferência. Valentina assentiu, levantando-se para sair. Mas na porta, parou. Para o que vale, acho que você está fazendo a coisa certa. Não estou fazendo por ser certo. Estou fazendo porque não tenho escolha. Ainda assim conta. Enquanto isso, alguém mais estava prestando atenção na história viral. Marcelo Costa tinha 62 anos e havia dedicado 40 deles ao xadrez. Era grande mestre internacional, título que apenas uma fração minúscula de jogadores de xadrez no mundo conseguia alcançar. Havia treinado campeões, escrito livros, viajado o mundo jogando nos torneios mais prestigiados. E quando viu o vídeo da partida de Samuel, soube imediatamente que estava testemunhando algo extraordinário. Ele assistiu o vídeo 12 vezes, pausando em cada movimento, analisando cada decisão. A defesa siciliana executada com precisão que rivalizava grandes mestres. O meio-jogo navegado com compreensão tática que levava anos para desenvolver. O final jogado com a paciência de um profissional experiente. Isso não é possível, ele murmurou para si mesmo no seu apartamento silencioso. Uma criança autodidata não pode jogar neste nível. Mas as evidências estavam ali, em alta definição, filmadas de múltiplos ângulos. Não havia truques, não havia trapaça. Apenas talento puro e bruto. Marcelo pegou seu telefone e fez uma ligação que não fazia há anos. Fernando, sou Marcelo Costa. Sim, sei que faz tempo. Preciso de um favor. Você ainda tem contatos na imprensa? Ótimo. Preciso encontrar um garoto. Samuel. Sim, aquele do vídeo viral. 2 horas depois, Marcelo estava parado na frente do prédio humilde onde Samuel morava, observando os repórteres que ainda acampavam ali. Aproximou-se do grupo, sua postura ereta e confiante, dispersando-os ligeiramente. Com licença, disse com voz autoritária. Meu nome é Marcelo Costa. Sou grande mestre de xadrez e vim falar com o jovem Samuel e sua mãe sobre um assunto importante. Os repórteres explodiram em perguntas, mas Marcelo os ignorou. Bateu na porta com o padrão que Fernando havia descrito em sua mensagem de texto. 3 batidas rápidas, pausa, 2 lentas. Um código simples para que Lívia soubesse que não era imprensa. A porta se abriu apenas uma fresta. Os olhos de Lívia, vermelhos de tanto chorar e da falta de sono, o observaram com desconfiança. Quem é você? Meu nome é Marcelo Costa. Sou jogador profissional de xadrez. Um amigo me deu este código dizendo que a senhora precisava de ajuda para lidar com toda essa atenção. Que amigo? Fernando Ribeiro, advogado. Acredito que ele entrou em contato com a senhora hoje cedo oferecendo assistência legal gratuita. Lívia lembrou. Havia tantas mensagens, mas sim, um advogado chamado Fernando tinha se oferecido para ajudar. Como sei que posso confiar em você? Marcelo puxou sua carteira, mostrando documentação oficial da Federação Internacional de Xadrez. Vim porque vi o jogo do seu filho. E porque sei reconhecer talento genuíno quando vejo. O que ele fez ontem
Crianças não jogam assim sem orientação adequada. Samuel apareceu atrás de sua mãe, os olhos arregalados. Você é Marcelo Costa? O Marcelo Costa? Você me conhece? Li seu livro, Estratégias de Meio Jogo para Jogadores Avançados. Consegui emprestado da biblioteca, li 5 vezes. Marcelo sentiu algo se mover em seu peito. Você leu meu livro mais avançado? E entendeu? A maior parte. Algumas coisas ainda estou tentando entender. Especialmente o capítulo sobre sacrifícios posicionais. Isso decidiu. Marcelo olhou para Lívia. Por favor, me deixe entrar. Apenas 15 minutos. Prometo que estou aqui para ajudar. Lívia hesitou. Então abriu a porta. Marcelo entrou rapidamente antes que os repórteres pudessem segui-lo. O apartamento era ainda menor do que parecia de fora. Um cômodo servia como sala e cozinha. Uma cortina separava o que devia ser o quarto. Não havia praticamente móveis. Apenas uma mesa pequena, 2 cadeiras desemparelhadas e alguns colchões no chão visíveis através da cortina. Mas o que chamou a atenção de Marcelo foi a parede, coberta de anotações de xadrez, diagramas de tabuleiro desenhados à mão, sequências de movimentos escritas em notação algébrica, análises de partidas famosas copiadas de livros. Você fez tudo isso? Perguntou a Samuel. O menino assentiu timidamente. Não tenho computador para usar programas de xadrez, então faço à mão. Marcelo caminhou até a parede estudando as anotações. A caligrafia era infantil, mas a análise era sofisticada. Samuel tinha identificado nuances em partidas clássicas que alguns jogadores titulados perderiam. Meu Deus, Marcelo sussurrou. Você é um verdadeiro prodígio. É só xadrez, Samuel disse modestamente. Não é só nada. Marcelo se virou para Lívia. Senhora, seu filho tem um talento que vejo uma vez a cada década, talvez. Com treinamento adequado, orientação profissional, ele poderia se tornar grande mestre antes dos 20 anos. Lívia sentiu lágrimas brotando novamente. Nós mal conseguimos pagar comida. Não temos dinheiro para aulas de xadrez. Não estou pedindo dinheiro, Marcelo disse firmemente. Estou oferecendo treiná-lo gratuitamente. Quero ser seu mentor. O silêncio que se seguiu era carregado de emoção. Por quê? Lívia finalmente perguntou. Por que faria isso? Porque quando eu tinha a idade dele, alguém fez o mesmo por mim. Eu vinha de família pobre também. Um jogador veterano viu meu talento e decidiu investir em mim, sem pedir nada em troca. Mudou minha vida. E agora posso fazer o mesmo por Samuel. Samuel olhou para sua mãe, os olhos brilhando com esperança que ela não via há anos. Mas há condições, Marcelo continuou. Samuel precisaria treinar seriamente, horas todos os dias, competir em torneios, estudar teoria, táticas, finais. Seria trabalho duro. Trabalho duro não me assusta, Samuel disse imediatamente. Marcelo sorriu. Imaginei que não. Alguém que aprende xadrez sozinho, observando jogadores na praça, não tem medo de trabalho duro. Ele se virou para Lívia novamente. E há outra coisa que posso fazer. Tenho contatos na imprensa, contatos bons, confiáveis. Posso ajudar a controlar essa narrativa, garantir que vocês não sejam explorados. E conheço advogados especializados em contratos que podem garantir que Augusto Ferreira cumpra sua promessa. Fernando já ofereceu ajuda legal. Lívia mencionou. Fernando é excelente, mas deixe-me adicionar mais peso. Quando Augusto souber que Samuel tem o apoio da comunidade internacional de xadrez, ele vai pensar 2 vezes antes de tentar qualquer coisa. Pela primeira vez em dias, Lívia sentiu esperança genuína. Não estavam sozinhos. Havia pessoas boas no mundo que queriam ajudar. Aceito, ela disse estendendo a mão. E obrigada, do fundo do meu coração. Marcelo apertou a mão dela calorosamente. O prazer é meu. Agora vamos fazer um plano para os próximos 3 dias. Eles se sentaram ao redor da mesa pequena, Marcelo puxando papéis de sua pasta. Começou a explicar estratégias, não de xadrez, mas de navegação na tempestade midiática e legal que enfrentavam. Do lado de fora, os repórteres continuavam esperando. Mas dentro daquele apartamento humilde, 3 pessoas estavam construindo algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Uma aliança baseada em respeito mútuo, talento reconhecido e a crença compartilhada de que dignidade não tem preço. Enquanto isso, em seu escritório,
Augusto assinava os documentos de transferência bancária com mãos que tremiam levemente. 100 milhões de reais. Para um garoto que ele havia desprezado. A ironia era tão afiada que cortava. Mas o que Augusto ainda não sabia era que o dinheiro seria apenas o começo. Que aquele encontro na praça havia desencadeado uma série de eventos que mudaria não apenas a vida de Samuel, mas a dele próprio de maneiras que jamais poderia imaginar. 3 dias. Em 3 dias, todos descobririam que às vezes perder tudo é o primeiro passo para encontrar o que realmente importa, e que uma partida de xadrez pode mudar o mundo. O 3º dia amanheceu diferente. A praça onde tudo havia começado estava irreconhecível. Centenas de pessoas se aglomeravam, algumas tendo chegado horas antes para garantir um bom lugar. Câmeras de televisão de pelo menos 7 canais diferentes estavam posicionadas estrategicamente. Havia até uma equipe internacional, um canal americano que cobria histórias virais globais. Samuel estava sentado no banco onde costumava jogar xadrez, mas agora tudo parecia surreal. Marcelo estava ao seu lado, uma presença tranquilizadora e protetora. Lívia segurava a mão do filho com tanta força que seus dedos estavam brancos. "Respire", Marcelo disse suavemente a ambos. "Independente do que aconteça hoje, vocês já venceram. O mundo inteiro viu a verdade." "E se ele não vier?" Samuel perguntou, sua voz carregando uma vulnerabilidade que raramente mostrava. "Então vamos tomar as medidas legais necessárias", respondeu Júlia Mendes, a advogada que havia se juntado a eles. Ela tinha passado os últimos 3 dias preparando documentação que tornaria impossível para Augusto escapar. "Mas acredito que ele virá." "Como pode ter certeza?" "Porque ele não tem escolha. A pressão é grande demais." E a pressão realmente era esmagadora. Nas últimas 72 horas, a história havia se tornado um fenômeno global. Celebridades tuitavam sobre isso. Programas de entrevistas debatiam questões de classe social e oportunidade. Artigos eram escritos em jornais de 20 países diferentes. Mas mais poderoso que tudo isso eram as pessoas comuns. Milhares delas haviam começado a compartilhar suas próprias histórias de serem subestimadas, desprezadas, julgadas pela aparência. Samuel havia se tornado um símbolo de algo maior que ele mesmo. "Ali!" alguém gritou. A multidão se virou como uma única entidade. Um carro preto e reluzente abria caminho lentamente pela rua, claramente lutando contra o mar de pessoas. Quando finalmente parou, Augusto Ferreira saiu do banco de trás. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Tinha olheiras profundas. O terno perfeito estava ligeiramente amarrotado. O cabelo não estava tão impecável como sempre. Valentina saiu do outro lado do carro carregando uma pasta de couro. O silêncio que desceu sobre a praça era ensurdecedor. Centenas de pessoas segurando a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Augusto caminhou em direção a Samuel, cada passo parecendo pesar uma tonelada. As câmeras o seguiam, capturando cada nuance de sua expressão. Quando ficou a apenas alguns metros do menino, parou. "Vim cumprir minha palavra", disse. Sua voz rouca, mas clara o suficiente para os microfones captarem. Valentina abriu a pasta, retirando documentos. A transferência foi processada esta manhã. 100 milhões de reais foram depositados em uma conta fiduciária estabelecida em nome de Samuel Silva, administrada por sua mãe Lívia Silva, até ele atingir a maioridade. Júlia pegou os documentos, examinando-os cuidadosamente. Marcelo olhou por cima de seu ombro, verificando os detalhes. Depois de vários minutos tensos, Júlia assentiu. "Está tudo em ordem. A transferência é legítima e irrevogável." A praça explodiu em aplausos e gritos. Pessoas choravam abertamente. Estranhos se abraçavam. Era como se todos tivessem investido emocionalmente naquele momento e finalmente pudessem respirar. Mas Samuel não se mexeu, não sorriu. Apenas olhou para Augusto com aqueles olhos escuros e profundos que pareciam ver através das máscaras que as pessoas usavam. "Obrigado por cumprir sua promessa", Samuel disse quando o barulho finalmente diminuiu. "Mas posso perguntar uma coisa?" Augusto piscou, claramente não esperando isso. "O quê? Por que você me tratou daquela forma, antes da partida? Por que foi tão cruel?" A pergunta pairou no ar como fumaça.
Todas as câmeras focaram em Augusto, esperando sua resposta. Este era o momento que milhões de pessoas queriam. Uma explicação, uma justificativa. Algo que fizesse sentido da crueldade casual que haviam testemunhado. Augusto abriu a boca. Fechou. Seus olhos vagaram pela multidão, vendo todos aqueles rostos julgando-o, esperando que ele se explicasse. Começou, depois parou. Respirou fundo. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de algo que ninguém esperava. Honestidade genuína. Eu te tratei assim porque foi como fui ensinado a tratar pessoas que considerava abaixo de mim. A multidão murmurou, mas Augusto continuou. Meu pai era rico. Meu avô era rico. Cresci em um mundo onde as pessoas eram divididas em categorias. Os que importam e os que não importam. E pessoas pobres eram ensinadas a mim como sendo da segunda categoria. Não eram más, não eram perigosas, apenas não importantes. Lágrimas começaram a formar nos olhos de algumas pessoas na multidão, porque reconheciam aquela verdade brutal, aquela hierarquia invisível, mas muito real que estruturava a sociedade. Quando te vi sentado ali com suas peças quebradas, Augusto continuou, olhando diretamente para Samuel agora. Não vi uma pessoa, vi um inconveniente, algo que estava poluindo meu espaço, minha visão, meu mundo cuidadosamente organizado onde eu estava no topo. E agora? Samuel perguntou suavemente. O que você vê agora? Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente respondeu, sua voz estava quebrada. Vejo um garoto que é mais inteligente que eu, mais corajoso que eu, mais digno de respeito que eu jamais fui. A emoção na praça era palpável. Pessoas limpavam lágrimas. Repórteres experientes lutavam para manter a compostura profissional. Você me ensinou algo que ninguém mais conseguiu, Augusto disse. Que eu estava errado, sobre tudo. E isso é mais difícil de admitir do que perder 100 milhões de reais. Lívia estava chorando silenciosamente, suas mãos ainda segurando as de seu filho. Marcelo tinha uma expressão de profundo respeito no rosto, não por Augusto, mas pelo momento de verdade genuína que estava testemunhando. Samuel se levantou lentamente, caminhando até ficar frente a frente com Augusto. O menino descalço de 12 anos e o empresário milionário, separados por décadas e mundos inteiros de experiência, mas naquele momento, simplesmente dois seres humanos. Obrigado por ser honesto, Samuel disse. E obrigado pelo dinheiro. Vai mudar nossa vida. Mas sabe o que é mais valioso que isso? O quê? Que você admitiu estar errado. Porque talvez agora outros como você pensem duas vezes antes de tratar pessoas como eu tratei. Samuel estendeu sua mão. Augusto olhou para ela, para aquela mão pequena e calejada de trabalho, e algo dentro dele se quebrou completamente. Ele não apenas apertou a mão, ele se ajoelhou. Ali, na frente de centenas de testemunhas e câmeras do mundo inteiro, Augusto Ferreira se ajoelhou diante de um menino pobre. Me perdoe, ele disse, sua voz rachando. Por tudo. Por como te tratei, como tratei sua mãe, como trato as pessoas todos os dias sem nem perceber. Me perdoe. A praça estava em completo silêncio. Até os repórteres haviam abaixado suas câmeras, sentindo que estavam testemunhando algo sagrado. Samuel colocou sua mão no ombro de Augusto. Eu perdoo, mas você precisa fazer mais que pedir desculpas para mim. Precisa mudar. De verdade. Augusto assentiu, incapaz de falar por causa do nó em sua garganta. Quando finalmente se levantou, Valentina estava chorando abertamente. Ela tinha trabalhado para aquele homem durante 5 anos, vendo sua crueldade casual, sua arrogância, seu desprezo pelos que considerava inferiores. E nunca imaginou que veria este momento. Seu chefe finalmente confrontando quem realmente era. Tem mais uma coisa, Augusto disse limpando os olhos. Acenou para Valentina, que abriu a pasta novamente. Decidi fazer algo, ele anunciou para a multidão. Nos últimos 3 dias pensei muito sobre como cheguei aqui, sobre os privilégios que tive, as oportunidades que recebi. E percebi que foi tudo sorte. Sorte de nascer na família certa. Nada que eu mereci ou conquistei sozinho. Ele pegou um documento de Valentina. Por isso estou estabelecendo uma fundação, a Fundação Talento.
Vai identificar e apoiar crianças como Samuel, crianças com habilidades extraordinárias, mas sem recursos. Vai fornecer educação, mentoria, apoio financeiro, tudo gratuito. A multidão explodiu novamente, mas Augusto levantou a mão pedindo silêncio. E estou doando mais 50 milhões de reais para começar esta fundação, porque 100 milhões era minha aposta, mas 50 milhões, isso é minha penitência. Marcelo ficou de pé, impressionado. Você está falando sério? Completamente. E gostaria que você, mestre Marcelo, fosse o diretor da divisão de xadrez, se aceitar. Marcelo olhou para Samuel, que assentiu encorajadoramente. Aceito, mas sob uma condição. Qual? Que Samuel seja o primeiro bolsista oficial e que sua história seja contada em cada pedaço de material da fundação, para que todas as crianças saibam que talento pode vir de qualquer lugar. Concordo. Júlia deu um passo à frente. Vou preparar os documentos necessários para estabelecer a fundação legalmente. E também de forma gratuita, se me permitirem. De repente, outras vozes começaram a se levantar da multidão. Sou professora, posso oferecer aulas de reforço. Trabalho com tecnologia, posso doar computadores. Tenho uma empresa de livros, podemos fornecer material educacional. O que havia começado como um confronto entre um milionário e um menino pobre estava se transformando em um movimento. Pessoas queriam fazer parte daquilo, queriam contribuir, queriam acreditar que mudança era possível. Samuel observava tudo com olhos arregalados, mal conseguindo processar. 3 dias atrás, ele era invisível. Agora, estava no centro de algo que poderia mudar vidas além da sua. Lívia abraçou seu filho, soluçando contra seu ombro. Você fez isso, ela sussurrou. Você mudou tudo. Não fiz nada, mãe. Só joguei xadrez. Não. Você mostrou ao mundo que dignidade não depende de dinheiro, que inteligência não precisa de privilégio, que vale a pena lutar pela justiça. Um repórter se aproximou cuidadosamente. Samuel, posso fazer uma pergunta? Marcelo começou a intervir, mas Samuel acenou que estava tudo bem. Sim? O que você vai fazer com 100 milhões de reais? Samuel pensou por um momento. Primeiro, vou comprar uma casa para minha mãe. Não precisa ser mansão, só um lugar onde ela não precise se preocupar com aluguel. Depois vou estudar, de verdade. Não só xadrez, mas tudo. Matemática, ciências, literatura. Porque aprendi que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E o resto? O resto vai ajudar outras famílias como a nossa. Porque eu tive sorte. Augusto fez aquela aposta e eu ganhei. Mas quantas crianças inteligentes existem por aí que nunca terão essa chance? Quero ajudá-las. A resposta era tão pura, tão genuína, que até repórteres cínicos que haviam coberto 1000 histórias sentiram seus olhos arderem. Augusto observava Samuel com uma expressão que era parte admiração, parte vergonha. Aquele garoto, com uma fração da sua idade e experiência, tinha mais sabedoria e compaixão do que ele havia demonstrado em décadas. Samuel, Augusto chamou. O menino se virou. Você gostaria de almoçar comigo algum dia? Não como patrão e subordinado, não como rico e pobre, apenas como 2 pessoas conversando. Samuel olhou para sua mãe, que assentiu. Sim, gostaria. Obrigado. Enquanto Augusto se virava para ir embora, uma voz o parou. Senhor Ferreira! Era uma mulher na multidão, segurando a mão de uma menina pequena. Você não sabe, mas há 5 anos eu trabalhava de faxineira no seu prédio. Você nunca olhou para mim, nem uma vez em 2 anos. Me tratava como se eu fosse invisível. Augusto congelou, o rosto pálido. Mas hoje, a mulher continuou, lágrimas correndo pelo rosto. Hoje você me deu esperança. Esperança de que pessoas podem mudar, de que minha filha... Ela apertou a mão da menina. Não vai crescer em um mundo onde é julgada pela roupa que usa. Augusto não conseguiu responder. Apenas assentiu, a culpa e a compreensão pesando sobre ele como uma montanha. Quando finalmente entrou em seu carro e a porta se fechou, Augusto finalmente se permitiu chorar. Chorou pela pessoa que havia sido. Chorou pelas pessoas que havia machucado sem nem notar. Chorou pela vida desperdiçada construindo paredes ao invés de pontes. Mas também chorou porque, talvez não era tarde demais para mudar. Valentina, sentada ao seu lado,
Colocou uma mão gentil em seu ombro. Não disse nada. Não precisava. Às vezes, o silêncio compassivo é o maior presente que podemos dar a alguém confrontando suas próprias falhas. De volta à praça, a celebração continuava. Mas Samuel se afastou do barulho, caminhando até o banco onde tudo havia começado. Marcelo o seguiu, dando-lhe espaço, mas permanecendo perto. Como se sente? O grande mestre perguntou. Assustado, Samuel admitiu. Tudo mudou tão rápido. 3 dias atrás, eu era ninguém. Agora você é o garoto que ensinou humildade a um milionário. O garoto que inspirou um movimento. O garoto que provou que talento não tem endereço. Mas ainda sou só eu, Samuel, um garoto que gosta de xadrez. Marcelo sorriu. E é exatamente isso que você deve permanecer. Porque foi esse Samuel, autêntico, humilde, corajoso, que mudou tudo. Nunca perca isso, não importa quanto dinheiro tenha. Prometo. Ótimo. Porque amanhã começamos seu treinamento real. Se quer ser grande mestre, há muito trabalho pela frente. Samuel sorriu pela primeira vez naquele dia caótico. Estou pronto. Enquanto o sol começava a se pôr sobre a praça, lançando sombras longas sobre o tabuleiro de xadrez onde uma partida impossível havia mudado vidas, uma coisa ficou clara. Às vezes, a vitória mais importante não é vencer o jogo, é vencer a si mesmo, suas próprias limitações, seus próprios preconceitos, seu próprio medo. Augusto havia aprendido isso da forma mais difícil. Samuel havia ensinado isso da forma mais pura, e o mundo havia testemunhado tudo. A história estava longe de terminar. Era apenas o começo. Mas que começo extraordinário tinha sido. A mudança começou silenciosamente, como todas as transformações verdadeiras. Uma semana após o encontro na praça, Samuel e Lívia se mudaram para um apartamento modesto, mas digno em um bairro tranquilo. Não era mansão, não era luxo ostensivo. Era um lar. 3 quartos, janelas que deixavam entrar luz do sol, uma cozinha onde Lívia podia cozinhar sem se preocupar se o fogão funcionaria. Samuel tinha seu próprio quarto pela primeira vez na vida, com uma mesa de estudos e uma estante que Marcelo havia enchido de livros de xadrez. É perfeito, mãe, Samuel disse na primeira noite, olhando pela janela para a rua arborizada. É tudo o que precisávamos. Lívia abraçou seu filho. Lágrimas de gratidão correndo silenciosamente. Tinha trabalhado 16 horas por dia durante anos, sonhando com um momento assim. E agora estava aqui, real, sólido, permanente. Mas a felicidade veio acompanhada de sombras. 3 dias após a mudança, Samuel encontrou algo perturbador ao verificar a caixa de correspondências. Uma carta sem remetente, apenas um envelope branco comum. Dentro, uma mensagem impressa em letras capitais. Pessoas como você não merecem esse dinheiro. Cuidado. As mãos de Samuel tremeram segurando o papel. Era a 3ª carta assim. A primeira havia chegado no dia seguinte ao encontro na praça. A segunda, 2 dias depois. Agora esta. Ele não havia contado para sua mãe sobre as anteriores, não querendo preocupá-la. Mas 3 cartas não eram coincidência. Eram um padrão, uma ameaça. Samuel, você está bem? A voz de Lívia veio da cozinha. Ele rapidamente escondeu a carta no bolso. Estou sim, mãe. Só checando se chegou algo. Mas naquela noite, quando Lívia dormia, Samuel ligou para Marcelo. O grande mestre atendeu no segundo toque, sua voz alerta apesar da hora tardia. Samuel, o que aconteceu? Estou recebendo cartas, ameaças, não sei o que fazer. Houve um silêncio pesado. Então Marcelo disse com firmeza: não faça nada sozinho. Vou ligar para Júlia agora mesmo. E amanhã, vamos à polícia juntos. Entendeu? Juntos. Mas e se for sério? E se... É exatamente por isso que precisamos envolver as autoridades. Você não está sozinho nisto, Samuel. Tem uma equipe inteira ao seu redor agora. Na manhã seguinte, Marcelo, Júlia e Samuel se reuniram na delegacia. Um investigador chamado Antônio Marques, homem de 50 anos com olhos cansados mas gentis, ouviu atentamente enquanto Samuel mostrava as 3 cartas. Vou ser honesto com vocês, Antônio disse depois de examinar as evidências. Ameaças assim geralmente vêm de pessoas que se sentem injustiçadas de alguma forma.
Alguém que acha que vocês não mereciam aquele dinheiro. Mas Samuel ganhou de forma justa, Júlia protestou. Eu sei, e vocês sabem, mas há pessoas que nunca vão aceitar isso. Pessoas que acreditam que ordem social deve ser mantida, que pobres devem permanecer pobres. Samuel sentiu um frio na espinha. O que podemos fazer? Vou investigar, verificar impressões digitais, padrões de escrita. Enquanto isso, vocês tomam precauções. Não andem sozinhos à noite. Instalem câmeras de segurança. Mantenham alguém informado sobre seus movimentos. Era assustador, mas necessário. Júlia imediatamente organizou a instalação de um sistema de segurança no novo apartamento. Marcelo insistiu em acompanhar Samuel a todos os treinos de xadrez. Lívia, apesar do medo evidente em seus olhos, manteve-se forte pelo filho. Não vamos deixar que pessoas covardes destruam o que conquistamos, ela disse firmemente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Augusto Ferreira estava enfrentando suas próprias batalhas. A Fundação Talento havia sido oficialmente estabelecida, com Marcelo como diretor da divisão de xadrez e um conselho diversificado de educadores, empresários e ativistas sociais. Mas organizar uma fundação era mais complexo do que Augusto imaginara. Precisamos de critérios claros para a seleção de bolsistas, Marcelo explicava durante uma reunião do conselho. Não podemos apenas escolher crianças aleatoriamente. Precisa haver um processo justo. Sugiro que comecemos com testes de aptidão, ofereceu uma conselheira chamada Beatriz, professora universitária. Identificar talentos em matemática, ciências, artes. Depois, investigar a situação financeira da família. E o mais importante, Júlia adicionou, agora também parte do conselho, garantir que essas crianças recebam apoio holístico. Não apenas dinheiro, mas mentoria, acompanhamento psicológico, suporte familiar. Augusto observava tudo de sua cadeira, contribuindo quando necessário, mas principalmente ouvindo. Era humilhante perceber o quanto não sabia sobre o mundo que sempre ignorara. Estas pessoas, educadores, ativistas, entendiam complexidades que ele nunca havia considerado. Augusto, Marcelo chamou sua atenção. Você está bem? Parece distante. Estou apenas processando, percebendo o quanto ainda tenho que aprender. Valentina, sentada ao seu lado, tocou seu braço gentilmente. Nos dias desde o encontro na praça, algo havia mudado entre eles também. Não era romance, era respeito mútuo. Ela havia visto seu chefe em seu pior momento e em seu primeiro passo em direção à redenção. Ninguém espera que você saiba tudo, ela disse baixinho. Esperam apenas que você continue tentando. Após a reunião, Augusto pediu para falar com Marcelo em particular. Os dois se sentaram no escritório da fundação, ainda cheirando a tinta fresca e papelada nova. Preciso perguntar algo. Augusto começou. Samuel está bem? Com todo o dinheiro, a atenção, a pressão? Por que está preocupado com isso? Augusto hesitou. Porque me sinto responsável. Foi minha arrogância que colocou aquele garoto nessa situação. Se algo acontecer com ele... Algo está acontecendo, Marcelo disse seriamente. Ele está recebendo ameaças. O sangue de Augusto gelou. Que tipo de ameaças? Marcelo explicou sobre as cartas, sobre o investigador, sobre as precauções que estavam tomando. Com cada palavra, a expressão de Augusto ficava mais sombria. Eu posso ajudar, ele disse imediatamente. Tenho contatos, recursos de segurança privada. Posso perguntar por quê? Marcelo o interrompeu. Por que isso importa tanto para você? Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção bruta. Porque aquele garoto me deu algo que não merecia. Uma segunda chance. Uma oportunidade de ser melhor. E se algo acontecer com ele por causa do que eu fiz, não vou conseguir viver com isso. Marcelo estudou o rosto de Augusto, vendo genuína preocupação ali. Vou falar com Samuel e Lívia. Ver se aceitam ajuda adicional. Mas, Augusto, isso não apaga o que você fez. Eu sei, não estou tentando apagar. Estou tentando consertar, ou pelo menos tentar. Naquela tarde, Marcelo ligou para Samuel explicando a oferta de Augusto. Para sua surpresa, foi Lívia quem atendeu. Mestre Marcelo, justamente ia ligar para você. Aconteceu algo. O quê? O investigador Antônio identificou quem estava mandando as cartas.
O coração de Marcelo acelerou. Quem? Um ex-funcionário da empresa de Augusto. Foi demitido há alguns meses e aparentemente culpa pessoas como nós por sua situação. Achava que dinheiro deveria ficar com gente de verdade, como ele disse. Meu Deus. Ele foi preso? Está sendo interrogado agora. Antônio disse que não havia planos concretos de violência. Apenas ressentimento destilado em palavras. Mas ainda assim foi assustador. Lívia, Augusto ofereceu recursos de segurança privada. Acho que deveríamos aceitar, pelo menos temporariamente. Houve uma pausa. Então Lívia disse algo que surpreendeu Marcelo. Não quero viver com medo. Não quero ensinar meu filho que sucesso significa se esconder. Mas acho que seria irresponsável recusar proteção quando está sendo oferecida. Então sim, aceitamos. Mas temporariamente. É uma decisão sábia. E mestre Marcelo, pode dizer para Augusto que agradecemos pela preocupação genuína. Mostra que ele realmente está mudando. Quando Marcelo transmitiu a mensagem, Augusto teve que se afastar, emocionado demais para responder imediatamente. Aquela família, que ele havia tratado com tanto desprezo, estava mostrando-lhe mais graça do que merecia. Enquanto os dias passavam, Samuel mergulhou em seus estudos de xadrez com intensidade que impressionava até Marcelo. Treinavam 6 horas diárias. Teoria pela manhã, táticas à tarde, análise de partidas à noite. O progresso era extraordinário. Você tem algo especial, Marcelo disse certa tarde, após Samuel resolver um problema tático complexo em segundos. Não é apenas memória ou cálculo, é intuição. Você sente o tabuleiro. Acha que posso realmente ser grande mestre? Não acho, tenho certeza. A questão não é se, mas quando. Samuel sorriu, mas havia algo em seus olhos, uma preocupação que Marcelo reconheceu. O que está pensando? Sobre todas as outras crianças como eu, que têm talento, mas ninguém vê, que poderiam ser incríveis se apenas tivessem chance. É por isso que a fundação existe. Mas uma fundação não é suficiente. Precisamos mudar como as pessoas pensam, como veem pobreza, como julgam valor. Marcelo sentou ao lado de Samuel. Você tem razão. E sabe o que é incrível? Você já começou essa mudança. Sua história, o que aconteceu naquela praça, está fazendo as pessoas questionarem seus preconceitos. Mas não quero ser apenas uma história inspiradora. Quero fazer diferença real. Então vamos fazer. Juntos. Naquela noite, Samuel teve uma ideia. Uma ideia que compartilhou primeiro com sua mãe, depois com Marcelo e finalmente com toda a equipe da fundação. E se organizássemos um torneio? Ele propôs durante a próxima reunião do conselho. Um torneio de xadrez aberto a todas as crianças, independente de origem. Gratuito, com prêmios em forma de bolsas de estudo. Os olhos de Marcelo brilharam. Continue. Poderíamos fazer em praças públicas, escolas comunitárias, lugares onde crianças pobres realmente estão. Não esperar que venham até nós, ir até elas. Beatriz se inclinou para a frente, animada. Isso é brilhante. Democratiza completamente o acesso. E manda uma mensagem poderosa. Júlia adicionou. Que talento é bem-vindo em qualquer lugar, vindo de qualquer pessoa. Augusto, que havia estado quieto a maior parte da reunião, finalmente falou. Eu financio tudo. Tabuleiros, prêmios, logística, o que for necessário. Samuel olhou para ele através da mesa. Obrigado, mas tem uma condição. Qual? Que você jogue também, no torneio, como participante regular, não como patrocinador. A sala ficou em silêncio. Augusto piscou surpreso. Eu? Por quê? Porque precisa sentir o que é sentar em uma mesa pública, com pessoas de todos os lugares, e ser julgado apenas pela sua habilidade, não pelo seu dinheiro ou status, apenas por quão bem você joga. Era uma solicitação simples, mas profunda, e Augusto sabia disso. Aceito, ele disse finalmente, mas vou avisar, estou enferrujado. Samuel sorriu. Então será justo. O torneio foi marcado para acontecer exatamente um mês após aquele dia que mudou tudo na praça. Mas desta vez, não seria apenas uma praça. Seriam 15 praças simultaneamente em diferentes bairros da cidade, das áreas mais ricas às mais pobres. Marcelo havia insistido nisso.
Se queriam democratizar o xadrez, precisavam levar o jogo até onde as crianças estavam, não esperar que viessem até eles. Na semana anterior ao torneio, Samuel mal conseguia dormir. Não de nervosismo, mas de empolgação. Ele e Marcelo haviam viajado por toda a cidade divulgando o evento em escolas públicas, centros comunitários, até em sinais de trânsito onde crianças vendiam doces, lugares que Samuel conhecia bem. Você não precisa ser rico para jogar, Samuel dizia sempre que encontrava crianças interessadas. Não precisa de roupa bonita ou tabuleiro caro, só precisa querer aprender, só precisa tentar. E as crianças ouviam. Porque Samuel era diferente de qualquer outro embaixador que poderiam ter. Ele era um deles. Ainda usava tênis simples. Ainda lembrava o que era passar fome. Ainda entendia. No dia do torneio, Samuel acordou antes do sol nascer. Encontrou sua mãe já na cozinha, preparando café. Não conseguiu dormir também? Ela perguntou com um sorriso. Estou muito animado, mãe. Hoje pode mudar a vida de tantas crianças como mudou a minha. Lívia abraçou seu filho. Estou tão orgulhosa de quem você está se tornando. Não pela vitória, não pelo dinheiro, mas porque você está usando tudo isso para ajudar outros. Aprendi com você. Você sempre compartilhou tudo o que tinha, mesmo quando não tínhamos quase nada. Lágrimas brotaram nos olhos de Lívia. Vamos fazer deste dia inesquecível. Às 8 da manhã, as 15 praças estavam transformadas. Centenas de tabuleiros instalados. Voluntários usando camisetas da Fundação Talento. Crianças de todos os tipos chegando. Algumas com pais em carros importados, outras caminhando descalças. E pela primeira vez, estavam todas no mesmo espaço, jogando o mesmo jogo, com as mesmas regras. Samuel estava na praça central, aquela mesma onde tudo havia começado. Mas agora, em vez de peças quebradas e humilhação, havia celebração e oportunidade. Samuel! Uma voz o chamou. Era Augusto, chegando não em seu carro luxuoso, mas a pé, usando roupas casuais que Samuel nunca o vira vestir. Veio jogar de verdade? Samuel perguntou. Prometi, não foi? E estou aprendendo que promessas importam. Eles se inscreveram juntos na mesma categoria aberta. Nas primeiras rodadas, ambos venceram seus oponentes facilmente. Mas na quarta rodada, algo extraordinário aconteceu. Samuel foi sorteado para jogar contra uma menina de 10 anos chamada Sofia. Ela era minúscula, com tranças mal feitas e uniforme escolar remendado. Sentou-se à mesa tremendo visivelmente. Primeira vez em torneio? Samuel perguntou gentilmente. Sofia assentiu, incapaz de falar. Eu também estava nervoso na minha primeira vez jogando sério. Respire fundo. É só xadrez, só nós dois e o tabuleiro. A partida começou. E para a surpresa de todos observando, Sofia jogou brilhantemente. Não venceu. Samuel ainda tinha mais experiência, mas lutou com cada movimento, demonstrando compreensão tática que fazia pessoas pararem para assistir. Quando a partida terminou, Samuel estendeu a mão. Você joga muito bem. Onde aprendeu? Meu avô me ensinou antes de morrer, Sofia disse baixinho. Ele dizia que xadrez era o único jogo onde ser pobre não importava, que o rei e o peão iam para a mesma caixa no final. Samuel sentiu um nó na garganta. Seu avô era sábio, e você tem talento real. Prometo que vamos te ajudar a desenvolvê-lo. Marcelo, que havia assistido tudo, já estava fazendo anotações. Sofia seria uma das primeiras beneficiárias da fundação. Enquanto isso, em outra mesa, Augusto estava tendo sua própria revelação. Seu oponente era um garoto de 13 anos chamado Roberto, filho de um faxineiro. O pai de Roberto estava ali assistindo, com o uniforme ainda sujo do trabalho matinal. Era impossível não notar a semelhança com Lívia naquele primeiro dia. A partida foi equilibrada, mas eventualmente Augusto venceu. Quando apertou a mão de Roberto, o garoto disse algo que o parou no lugar. Obrigado por organizar isso. Meu pai nunca acreditou que eu pudesse ser bom em algo. Mas hoje, quando me viu jogando, vi orgulho nos olhos dele pela primeira vez. Augusto olhou para o pai de Roberto, que acenou timidamente. Naquele momento, entendeu completamente o impacto do que haviam criado. Não era sobre xadrez. Era sobre dignidade, sobre oportunidade.
sobre provar que todo ser humano tem valor. As rodadas continuaram ao longo do dia. Centenas de partidas sendo jogadas simultaneamente nas 15 praças. Voluntários identificando talentos, tomando notas, oferecendo recursos. A Fundação Talento estava cumprindo sua promessa. Quando o torneio chegou às finais, algo mágico havia acontecido. Os 3 finalistas eram Samuel, como esperado, mas também 2 novos prodígios, Sofia e um menino de 11 anos chamado Diego, que havia aprendido xadrez assistindo vídeos em um celular quebrado na biblioteca pública. Isto é histórico, Marcelo sussurrou para Júlia enquanto preparavam as mesas finais. 3 crianças de origens humildes nas finais. Isto manda uma mensagem ao mundo. A semifinal de Samuel contra Diego foi épica. Durou quase 2 horas, com Diego demonstrando criatividade que rivalizava a de Samuel. No final, Samuel venceu por margem mínima, mas abraçou Diego como um irmão. Você me fez trabalhar para ganhar essa, Samuel disse sorrindo. Vai ser um grande jogador. Posso treinar com você? Diego perguntou esperançosamente. Claro. Vamos todos treinar juntos. É assim que ficamos melhores. A final foi entre Samuel e Sofia. A praça estava lotada agora. Não apenas com participantes do torneio, mas com curiosos, famílias, imprensa. Câmeras de televisão transmitiam ao vivo. Aquela partida tinha se tornado símbolo de algo maior. Quando Samuel e Sofia se sentaram, o silêncio era absoluto. Boa sorte, Samuel disse. Você também, Sofia respondeu. Suas mãos ainda tremendo, mas seus olhos determinados. A partida foi magistral. Sofia jogou com coragem que desafiava sua idade, atacando quando a maioria defenderia, sacrificando peças com propósito claro. Samuel teve que usar cada grama de seu talento e treinamento para manter vantagem. No movimento 42, Samuel viu o caminho para a vitória, mas algo o fez hesitar. Olhou para Sofia através do tabuleiro. Viu a concentração absoluta em seu rosto. Viu o mesmo fogo que ele tinha quando jogava com peças quebradas na praça. Viu a si mesmo. E tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Empate? Ele ofereceu, estendendo a mão. Sofia piscou, confusa. Mas você pode me vencer. Vi o movimento. Posso. Mas você lutou com tanta força, jogou tão brilhantemente, que merece compartilhar esta vitória comigo. O que você acha? Lágrimas encheram os olhos de Sofia. Ela apertou a mão de Samuel. Aceito. A praça explodiu em aplausos. Não havia precedente para isso. Um campeão oferecendo empate quando vitória estava garantida. Mas, de alguma forma, era perfeitamente apropriado. Marcelo se aproximou com 2 medalhas de ouro. Co-campeões, anunciou com orgulho. E ambos recebem bolsas completas da fundação. Quando colocaram as medalhas em Samuel e Sofia, flashbulbs explodiram. Aquela imagem, 2 prodígios pobres, lado a lado, provando que talento não tem endereço, seria vista ao redor do mundo. Mas o momento mais poderoso ainda estava por vir. Enquanto a cerimônia de premiação continuava, alguém pediu a palavra. Era o pai de Roberto, o faxineiro que havia assistido seu filho jogar pela primeira vez. Posso dizer algo? Perguntou timidamente. Marcelo entregou o microfone. O homem segurou com mãos trêmulas, claramente não acostumado a falar em público. Meu nome é José, começou, sua voz vacilante. Trabalho limpando prédios há 20 anos. Sempre pensei que era tudo que meu filho poderia aspirar também. Limpar, servir, ser invisível. A praça estava em silêncio absoluto. Mas hoje, vi meu Roberto jogar xadrez contra pessoas de todos os lugares. Vi ele ser respeitado pelo que sabe, não pelo que tem. Vi ele brilhar. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de José agora. E percebi que eu estava errado. Que ele pode ser qualquer coisa. Que talento não respeita sobrenome ou conta bancária. Que dignidade é direito de nascença, não privilégio. José olhou diretamente para Samuel. Obrigado, garoto, por nos mostrar que é possível, por nos dar esperança. A emoção era tão intensa que até repórteres experientes choravam. Lívia estava soluçando, abraçada a Samuel. Marcelo limpava os olhos discretamente. E Augusto? Augusto estava parado sozinho no canto da praça, observando tudo.
vendo o impacto real do que havia começado com sua crueldade, mas estava terminando com redenção.